tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia mais uma aula, dia 15/9. Hoje é terça-feira, né? Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite para vocês. Quem faz, né, nossas atividades à noite, boa noite para vocês. Então, tia Ana trouxe aqui para vocês, conteúdos e disciplinas. Quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar e quais são as disciplinas? Na terça-feira, a gente trabalha matemática, história e geografia. Então, em matemática, a gente vai ver subtração, página 44 até a 49. Não esquece, a gente tem explicação de conteúdo mais o conteúdo, ok? Então, não se assusta com a quantidade de páginas, não. Nós vamos ter história, o cotidiano na escola, lá na página 10. Vamos ter também geografia, construções das moradias, página 12 e 13, certo? Vamos começar a nossa aula? Então, para começar a nossa aula, a gente precisa que vocês encontrem a página 44 do nosso livro de matemática. Encontrem aí a página 44, ou seja, 4, ok? Encontraram a página? Então vamos lá, nós temos uma troca de ideias aí. Nessa troca de ideias, a gente vai ter assim, Juliano é o goleiro do time de futebol da escola. Este é o time dele. Então, aqui é o time do Juliano, Nós temos quantas pessoas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente tem um time aqui. Aí, na segunda imagem, que a tia Ana vai mostrar agora, nós temos aí, no time de Juliano, há 12 e hoje faltaram 4 alunos. Então, aqui é a quantidade de alunos que formam o time do Juliano. Aqui eu tenho a quantidade de alunos que vieram hoje para o jogo. Vamos contar quantos alunos vieram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí no texto diz que faltaram quantos alunos? No time do Juliano, há 12 alunos e hoje faltaram 4. Então, olha só. Total de alunos no time, 12, não é? Eram 12 alunos. Menos, porque nós estamos falando sobre subtração, sobre tirar. Então, a subtração, ela é referente ao quê? A retirar. Ela é diferente da adição. Por quê, tia Ana? Porque quando a gente fala de adição, nós estamos falando de somar, adicionar, juntar, certo? Já quando a gente fala de subtração, retirar, dividir. Então, olha só, subtrair, nós temos para diminuir o valor, está extraindo, está retirando aquele valor, aquela numeração. Então, olha só, quando a gente está falando de subtração, a gente utiliza esse sinalzinho aqui, só um tracinho. E a gente chama também de menos, ok? Quando a gente está falando de adição, a gente coloca ali em cima a adição, nós estamos falando de mais. Então, a gente usa aquelas cruzinhas, certo? Mais. Como nós estamos falando de subtração, nós vamos utilizar o sinalzinho de menos. Então, 12 alunos formam um time. Menos o quê? Menos a quantidade de alunos que faltaram. Quantos foram? 4 alunos. Então, se faltaram 4 alunos, eu vou utilizar menos. E, lógico, nós vamos ter o sinal aqui, 2 tracinhos, um em cima do outro, que nós chamamos de quê? De sinal de igualdade ou total. Nós utilizamos ele para dar o resultado. Alunos que vieram treinar.
Então, se eu tenho 12 alunos e faltaram 4, quantos alunos estão em sala treinando? Ou na quadra, né, no caso? 8, não é isso? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer que eu tenho 8 alunos em quadra. 12 faz parte do time inteiro, ou seja, são todos os alunos que eu tenho para fazer parte do meu time. Ou seja, como se eu tivesse com 12 alunos em sala. E hoje, né, sempre assim, sempre falta um aluno. E hoje faltaram 4 alunos. Então eu continuo com a minha turma, mas com 4 alunos a menos. Então isso, ó, a gente tem essa expressão aqui, ó. 12 menos 4 igual a 8. Quando a gente está retirando a quantidade. Ok? Então vamos lá. Hoje vieram somente 8 alunos para treinar. Isso na página 45, a Diana está explicando. Representamos essa situação por meio de subtração, ou seja, essa continha aqui que a Diana mostrou para vocês. Aí nós temos, ó, para um campeonato de futebol, na escola havia 35 atletas inscritos e desses 12 eram meninas. Quantos atletas eram meninos? Então, olha aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui. É isso aqui que a gente está falando. Vamos começar de novo. Eram, ó, para um campeonato de futebol, na escola havia 35 atletas inscritos e desses 12 eram meninas. Então, vamos contar a quantidade de palitinhos que nós temos aqui, porque cada palitinho desse, ele vai identificar uma criança, ele vai representar uma criança. Então, vamos começar aqui em cima, ó. Passa o dedinho no livro de vocês para vocês irem contando aí também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que aqui, ó, onde está este conjunto, vê que ele está amarradinho? Eu tenho 10 alunos. E quantos conjuntos ou quantos grupinhos eu tenho amarrado? Eu tenho 3, não é isso? Cada um desses conjuntos possui 10 palitinhos. Então, no total, eu tenho quantos alunos aqui? Vamos continuar contando? Eu sei que aqui já são 10. Vamos contar aqui do ladinho, ó, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, em 2 conjuntos de 10 eu vou ter 20. Lembrando que cada um desses conjuntinhos aqui a gente chama de dezena. Uma dezena, porque possui 10. Então, aqui, ó, uma dezena, 10. 2 dezenas, 20. E agora a gente tem mais um conjunto, 20, né? Vamos continuar contando. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, eu sei, vocês também, que quando se tem 3 dezenas, nós vamos ter 30 unidades. Então, eu tenho 30 crianças representadas por 30 palitinhos. Ok? Aqui ao lado, o que a tia Ana vai ter? 1, 2, 3, 4, 5. A tia Ana vai ter 5 crianças sozinhas. Não estão amarradas por quê, tia Ana? Porque só ficam amarradinhas aquelas que possuem 10, né? O conjuntinho formou 10, a gente une.
Não, formou 10, aí fica como se fosse unidades. A gente só une para formar dezena quando juntamos as 10. Temos 30 crianças, 30 palitinhos, mais 5 unidades. Quantos palitinhos eu vou ter? Serão 35, não é isso? 2 mais 3, 5, 35. Aí olha o que o livro diz. Quantos atletas eram meninos? Se eu tenho 12, olha só, para um campeonato de futebol na escola havia 35 atletas inscritos, 12 eram meninas. Quantos atletas eram meninos? Para representar a quantidade total de atletas inscritos, podemos fazer os agrupamentos de 10 usando palitos, ou seja, são esse aqui que a tia Ana estava mostrando para vocês, esses conjuntos que a gente formou. Aí aqui, ó, usamos um palito para cada atleta e circulamos grupos de 10 palitos. Temos 3 grupos de 10 palitos e 5 palitos soltos. Então, 3 grupos de 10 e 5 palitos soltos. Aí vamos continuar aqui, que a gente precisa saber quantos atletas eram meninos. Olha só. Deixa eu tirar por aqui. Lá na página 46, diz assim, ó. Para descobrir quantos desses atletas eram meninos, vamos riscar quantidades de palitos que representam as meninas. Então, olha aqui, ó. Se nós temos e sabemos que foram 12 meninas na quantidade total de atletas, eram 12 meninas, então a gente tem que riscar a quantidade de 12 meninas, 12 palitos. Então, riscamos aqui, que a gente sabe que já tem 10, não é isso? A gente não sabe o que é 10? Então, a gente risca aqui que tem 10. Para formar 12, a gente precisa de uma dezena e 2 unidades para formar 12. Então, eu tenho que riscar também 2 unidades. Então, risquei 10, 11, 12. Risquei 12. E aí, ó, representamos essa situação por uma sentença matemática, 35 menos 12. Então, se eu tenho 35, que é a quantidade total de crianças, menos 12, que são a quantidade de meninas, quantos me sobraram e quantos são meninos? Vamos contar? A gente sabe que quando tem um agrupamento de 10, a gente tem uma dezena. Quando nós temos 2 agrupamentos de 10, nós vamos ter 2 dezenas. E automaticamente nós vamos ter 20 crianças, ou seja, 20 unidades. 20. E quantos palitinhos soltos a tia Ana ainda vai ter? 3 palitinhos. Então, 20, 1, 2, 3. 23. Então, olha aqui, ó, quantidade de meninos, 23, ok? Então, olha só. Podemos calcular 35 menos 12 usando o quadro de unidades e dezenas. Observa. Tia Ana trouxe aqui para vocês, ó. Dezenas, o que a gente coloca onde está o D? Dezenas, né? São as dezenas. Quantas são? 1, 2, 3. Coloquei o D. Embaixo do D eu coloquei a quantidade. 3, porque são 3 dezenas. Quantas unidades eu vou ter? 5. Então eu coloquei lá, ó, 5. Ok? Para representar a unidade. Para fazer o cálculozinho, eu vou colocar também o 12, ó, que é a quantidade de meninas. Então, quantas dezenas tem o número 12?
Nós temos uma dezena, então olha aqui, ó, vem o número 1. E quantas unidades eu preciso para formar o número 12? 2, então eu coloco o 2 aqui ao lado. Agora eu tenho que fazer essa subtração, ou seja, diminuir o valor de 35 por 12. O que vai acontecer? Vamos lá. Se eu tenho 5, olha aqui na mãozinha da tia Ana, 5, e vou retirar 2, olha só, 5, 1, 2. Quantos dedinhos tia Ana ficou? 3, olha o 3 aqui embaixo, ok? Tia Ana tem 3 e vou tirar 1. Quantos dedinhos vou ficar? 2, olha lá o 2. E aí nós vamos ler ele 23, ou seja, ficaram-se 3 dezenas, 1 dezena e 2 dezenas, ou seja, se eu tenho 3, vou diminuir por 1 e sobram 2. Se eu tenho 5 unidades, eu vou tirar 2 e vai me sobrar 3. Essa é quando a gente faz o quê? A subtração, ok? Agora que nós já conseguimos entender um pouquinho, né, do que é a subtração, a gente vem com uma atividade aí. Vamos fazer. Olha só. A atividade, página 47. Agora sim começa o nosso exercício. Murilo coleciona figurinhas de jogadores de futebol. Ele tem 28 figurinhas repetidas e deu 15 dessas figurinhas para o seu amigo. Quantas figurinhas o Murilo tem agora? Então vamos lá. Desenhe no quadrinho para representar a quantidade de figurinhas repetidas. Quantas figurinhas ele tem? 28, não é isso? Ele tem 28 figurinhas repetidas. Então, olha só, para vocês assimilarem melhor o nosso conteúdo, a Tiana trouxe aqui algumas atividades. Para isso, a gente vai precisar fazer o quê? Utilizar palitinhos. Ah, Tiana, não tem um palito em casa, então o que vocês podem estar utilizando? Cartinhas, vocês podem estar utilizando caroços de feijão, caroços de milho, pedrinhas, algo que vocês possam fazer as contas, tampinhas de garrafa, de leite, de refrigerante. Já falei com vocês sobre isso, para vocês terem em casa, porque é preciso para fazer as continhas. Então, vamos começar com a primeira aqui, ó. Na primeira diz assim, ó. Lucas tinha 15 reais e gastou 7 na compra de uma caneta. Quantos reais Lucas tem agora? Então, a gente vai precisar de 15 palitinhos, que é a quantidade inicial que o Lucas tinha em reais. A gente vai dizer agora palitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, eu tenho aqui os 15 reais do Lucas. Quantos reais ele gastou? 7, não é o número 7? Então, se eu tenho aqui os 15 palitinhos ou 15 tampinhas que vocês têm aí, coloca aí as 15. Você vai tirar 7. Então, vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tirei aqui, ó. Continua aqui. Aqui eu tinha 15, tirei 7. Agora, nós precisamos contar quantos palitinhos nós vamos ter, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter 8 palitinhos, certo? Então, quantos reais Lucas tem? Ele tinha 15, retirou 7 reais, gastou. E quantos reais sobraram? Sobraram 8 reais, ou seja, 8 palitinhos, não foi isso no nosso cálculo? Vamos para um outro.
faz aí com a tampinha de garrafa, viu, gente? Maria comprou uma dúzia de laranjas. Uma dúzia. Quando a gente fala em dúzia, nós estamos falando de 12. Ou seja, 12 unidades. Uma dezena e 2 unidades. Então, olha aqui, ó. Comprou uma dúzia de laranjas. Então, se são dúzias, nós vamos utilizar o número 12. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Então, aqui eu tenho uma dúzia. E usou 4 para fazer um copo de suco. Vocês viram? Usaram 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, retirei aqui 4. E aí, olha aqui. Quantos ficaram da minha dúzia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha só. Quantos sobraram? Sobraram 8. E aí eu tenho aqui, ó. Felipe tinha 25 bolinhas de gude e perdeu 11. Com quantas bolinhas ele ficou? Ele tinha 25. Vejam aí que os números aumentaram. Então, vamos lá para 25. Eu vou precisar juntar 25. 25 o quê? 25 palitinhos. Vocês aí, o item que vocês têm. Se é tampinha, 25 tampinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quantos? 25. Então, eu ainda vou precisar de mais 5, ó. 20, 21, 22, 23, 24, 25, ó. Juntei aqui as minhas 25 bolinhas. Vocês estão vendo? Quantas bolinhas ele perdeu? Perdeu 11. Então, das minhas 25, eu preciso retirar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Agora sim, com quantas bolinhas eu fiquei? Ou com quantos palitos eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu fiquei com 14 bolinhas. Então, através dos palitinhos, meus amores, a gente consegue fazer os cálculos, a gente consegue ter essa percepção, entendimento de como é fazer o retirar, né? Então, vamos lá para o próximo. Eu tenho aqui, ó, eu tinha 36 moedas de R$1 no cofrinho e usei 12 para comprar um presente para uma amiga. Quantas moedas sobraram no cofrinho? Então, aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá bom? Façam aí. Não é para fazer copiar, não. É para vocês fazerem o quê? Juntar as 36. Ah, 36 moedas, Tiana? Não. Eu utilizei para fazer os cálculos aqui com vocês palitinhos. Lembra disso. Vocês precisam de material poupável, ou seja, que vocês possam pegar. Então, pode ser palitinho, pode ser tampa de garrafa, pedrinhas, carocinhos de feijão, coisas que vocês consigam fazer a continha. Então, faz aí. Junta primeiro 36 unidades, que é o que ela tinha, né? Depois, ela tirou 12 para comprar o presente.
Então você vai retirar 12 e vai falar com quantos ficaram, ok? São números altos agora, a gente está vendo números altos, não tem mais números de 1 a 9. Agora a gente está vendo números altos. No nosso livro a gente já viu até número de 100. Então, ok? Agora sim, meus amores, agora a gente vai para o nosso livro. No nosso livro a gente tem aqui uma atividade, página 47, tá? Aonde diz assim, ó, Murilo coleciona figurinhas de jogadores de futebol. Ele tem 28 figurinhas repetidas e deu 15 dessas figurinhas para o seu amigo. Quantas figurinhas Murilo tem agora? Desenhe no quadrinho para representar a quantidade de figurinhas repetidas. Então, olha só. Primeiro a gente tem um quadrinho, certo? Então, vocês terão que desenhar a quantidade de cartinhas, de figurinhas que o Murilo tem. Então, olha só. O Murilo tem 28 figurinhas. Tá aqui as 28. Então, você vai desenhá-las aí, certo? Desenhou? Vamos lá. Risque os quadrinhos para descobrir quantas figurinhas o Murilo ficou. Quantas figurinhas ele deu? Quem sabe? Foram 15, não é isso? Então, a gente vai retirar aqui, ó, 15. Vamos contar com a tia Ana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui embaixo, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não é isso? 15 figurinhas. Então, com quantas figurinhas ele ficou? Vamos contar as que a gente não riscou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso mesmo? Foram com 13 figurinhas que ele ficou. Então, você já tem aqui a figurinha. A gente pode também fazer essa representação aqui, ó. Ele tinha 28 e tirou 15. Sobraram 13 figurinhas. Olha lá. Risque os quadrinhos. Já riscamos. C. Represente essa situação por meio de uma subtração. É aquela coisinha que vocês têm que fazer. 28 menos 15 igual a 13. Não foi assim que a gente conseguiu descobrir a quantidade? Então, bora lá. E aí a letra D tá aqui, ó. 28 menos 15 dá 13. Murilo tem agora quantas figurinhas? Lá na linha você precisa colocar o resultado. É 13. Na próxima página, nós vamos ter aí número 2. O item 2 diz assim, ó. No ônibus escolar saiu da... Um ônibus escolar saiu da escola com 35 alunos. Observe a quantidade de alunos que desceu desse ônibus na primeira parada. Tinha 35 alunos. E aí a gente vai descobrir quantos alunos desceram no ônibus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, dos 35, a gente sabe que desceram 11. Olha só. Desenhe palitos de picolé para representar os 35 alunos que saíram da escola. Agrupe-os de 10 em 10, formando dezenas. Então, olha só. Nós vamos ter aqui o quadrinho e vocês precisam desenhar os palitos. Então, quantos palitos vocês precisam desenhar? 35, que é a quantidade de alunos que tinha no ônibus. Olha aí, ó. 35. Aí, como que eu sei que é 35? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10. Aqui a tia Ana tem 10. E aqui a tia Ana também vai ter 10. Ou seja, eu tenho 3 dezenas, 3 grupos de 10. E eu tenho um grupo que tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades, ok? Então, aqui eu formo
35 unidades. Aí, olha só. Risque os palitos correspondentes aos alunos que desceram do ônibus. Então, quantos alunos desceram do ônibus que a gente falou? Quantos foram? Vamos descobrir? Voltar aqui rapidinho. Quantos alunos desceram do ônibus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Desceram 11 alunos. Então, eu já tenho os 35 e vou riscar 11. Tiana, como que eu vou saber? Vou riscando um por um? Não. 11 é 10 mais 1, 11. Então, eu sei que um grupo desse já posso riscar. Então, olha lá. Risquei um grupo e eu vou ter aqui riscado também uma unidade. 10 mais 1, 11. Aí eu tenho a quantidade que eu não risquei, que são as quantidades de alunos que ainda estão no ônibus. Olha só. Represente essa situação por meio de uma subtração. Então, eu tenho o quê? Vou ter que escrever o 35 menos 11 e vai dar o total de alunos que ficaram, ok? Façam aí. Quantos alunos ficaram? 24, não é isso? Olha aqui. 35 menos 11 vai dar 24. Aí lá na letra D, complete o quadro de unidades e dezenas com essa subtração. Olha aqui, ó, temos o quadro. Esse quadro vocês vão completar. Primeiro, quem é dezena, eu vou colocar no lugar de dezena. E quem é unidade, vou colocar aqui. Por exemplo, o número 35. Olha aqui o número 35. Eu vou colocar ele no quadro agora. Vamos lá. Quem vai ficar aqui em unidade? O número 5. Vou colocar aqui. Em dezena, eu vou colocar o número 3. Então, vou por aqui. Embaixo, eu também tenho que colocar quem é dezena e quem é unidade. Então, coloco o número 1, ambos os lados. O 1 que vai representar a unidade e o número 1 que vai ser representando o quê? Dezena. Então, coloco o 11 aqui. Vamos lá? Ó, 35 e 11. Agora, eu tenho que fazer o quê? O cálculo. Eu tenho que fazer a subtração. Eu tenho que diminuir o valor. Se eu tenho 5 e vou retirar 1, com quantos eu vou ficar? 5 menos 1, 4. Então, olha aí, ó. Eu tenho 4. Se eu tenho 3 e vou retirar 1, eu vou ficar com quantos? 2. Olha aí. Então, a quantidade de alunos que permaneceram dentro do ônibus é essa aqui, ó. 24. Ok? Então, essa aqui vocês vão ter que fazer aí, ó. Ficaram quantos alunos no ônibus? Representa aí na letra D. Lá na número 3, Eduardo economizou R$25 e depois resolveu comprar um livro que custa R$14. Depois de pagar pelo livro, quantos reais sobraram a ela? Então, essa expressão aqui, ó, você vai fazer aí nesse retângulo que está pedindo, da número 3. Não com esses números, meus amores, com os números que estão sendo falados aí. Ou seja, 25 e 14, para dar o resultado aqui embaixo de acordo com o cálculo que vocês vão fazer, ok? A número 4, nós temos aí, ó, A e B, e diz assim: complete a sequência de acordo com o padrão, ou seja, eu tenho aqui, ó, letra A, é a mesma coisa que vocês têm aí no livro de vocês. 10 menos 9. Quanto? Ó, perdão, desculpa, expliquei errado. 10 menos 1. Quanto eu vou ficar? 9. Se eu tenho 9 e vou tirar 1, você vai colocar aqui
o resultado. Esse resultado você vai retirar menos 1 e aí você vai colocar novamente o número. Entenderam? A gente chama isso de ordem decrescente, ou seja, está do maior para o menor. Está grande, né? É o número maior e vai diminuindo. Vamos lá. Eu tenho 10 menos 1 ficou 9. Se eu tenho 9 e vou tirar 1, quanto fica? Fica 8. Se eu tenho 8 e vou retirar menos 1, quanto fica? 7. Se eu tenho 7 menos 1, eu vou ficar com 6. O 6 já está. Se eu tenho 6 e vou retirar menos 1, com quantos eu fico? Eu vou ficar com o número 5. E se eu tenho 5, vou tirar menos 1, eu vou ter 4. Se tenho 4, né? 4, vou retirar, fica 3. Se eu tenho 3 e vou retirar menos 1, vou ficar com 2. E se eu tenho 2 e retirar menos 1, eu vou ficar com 1. Então, essa é a sequência que vocês precisam ver aí. Agora, tia Ana tem aqui, é de 10 em 10. 60 menos 10 fica 50. Menos 10 fica 40. Menos 10 vai ficar 30. Tirando 10 desses 30, eu vou ter 20. E se eu tirar 10 desses 20, eu vou ter 10. Então, aqui eu tenho de 10 em 10. Aqui eu tenho de 1 em 1 a subtração. Ok? Fizeram aí? Deu certinho? Vai dar tempo de vocês fazerem direitinho em casa, tá bom? Dúvida, papai e mamãe auxilia aí nas contagens. Arruma tampinhas de garrafa, de leite, essas coisas, porque vai ajudar bastante na hora de fazer esses cálculos, tá bom? A gente consegue fazer um pouco mais rápido de cabeça, mas eles precisam pegar, eles precisam fazer com as mãos, para eles verem mesmo, ter essa percepção da continha. Então, ajuda nesse lado aí, ok? A gente se vê na próxima aula. Tchau! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 15/9, terça-feira, a gente inicia a nossa aula de História. Já falei para vocês os nossos conteúdos que a gente iria trabalhar hoje. Então, página de História vai ser na página 10. Essa página aqui, ó. Página que a tia Ana tá mostrando para vocês, tá? Página 10. Então, vamos começar aqui. Tia Ana trouxe os dias da semana. Quais são os dias da semana que a gente tem? Quem é que sabe? Vamos lá falar os dias de semana? Começa com o domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, quantos dias tem a semana? 7 dias, não é isso? Então, aqui a tia Ana trouxe alguns, não, né? Eu trouxe todos os dias da semana, o nome deles. Então, aí no livrinho de vocês, a gente tem uma continuação de atividade. A gente não está fazendo todas numa aula só. Então agora a gente está no item 5. E esse item 5 fala assim, ó. Pinte o nome dos dias da semana em que você frequenta a escola. Então assim, isso é uma pergunta pessoal e também é algo para ser levado em consideração que o livro foi feito, né? Não pensávamos que iríamos ter a pandemia. Então, ele quer dizer o quê? Que você pense normalmente quais são os dias que você vai à escola, né? Quais são os dias que de fato a gente precisa frequentar a escola. Então, se for na segunda-feira, você vai marcar lá um xizinho. Vamos ver. Você frequenta na segunda? Olha lá. Na segunda-feira a gente tem aula. Então, geralmente, você pode também estar pensando que os dias que você frequenta a aula são os dias que você assiste o vídeo que a tia Ana mostra para vocês, as atividades, os conteúdos que a gente conversa. Então, na segunda-feira, normalmente se vai à escola. Então, olha só,
Na terça, também. Na quarta, geralmente. Quinta, também. E sexta, também. Então, a escola funciona de segunda a sexta. Ah, tia Ana, mas eu já fui para a escola no sábado. Mas, quando nós trabalhamos no sábado, significa o quê? Que a gente tem uma atividade extra, a gente está referindo-se ao quê? Um projeto, alguma coisa do tipo. Então, por isso, no sábado a gente chama de sábado letivo. Não é todas as vezes, nem é todos os sábados. Mas às vezes a gente também trabalha no sábado. Só que o livro quer saber o normalmente. Então, a gente sempre frequenta a escola normalmente de segunda a sexta-feira, ok? Na número 6 diz assim, ó. Desenhe uma atividade que você gosta de realizar nos dias em que você não vai à escola. Então, o que você faz no sábado e no domingo? Qual atividade você gosta de fazer nesses dias, tá bom? E aí você vai representar através de um desenho lá no retângulo. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Neste retângulo aqui. Vocês vão mostrar aí através de um desenho, vocês vão trazer para a tia Ana ver, ou vai trazer, desculpa, vão fazer para a tia Ana ver através dos registros, ok? Então, 7 diz assim, marque o nome dos locais onde você realiza as atividades listadas. Então, aí embaixo nós temos o quê, ó? Na escola, em casa, nos dois. E lá de vermelhinho, eu tenho, eu leio, eu arrumo a casa, eu janto, eu brinco, eu guardo os brinquedos e eu estudo. Então, o que você faz na escola? Eu leio. Se você faz na escola, eu leio, aí você vai marcar um xizinho. Se você ler em casa, você também marca um xizinho. E se por uma casa eu leio em casa e na escola, eu vou marcar na última coluna, que diz assim, ó, nos dois. Eu arrumo a cama. Aonde que eu arrumo a cama? Na escola, em casa ou nos dois? Você também vai marcar um xizinho. Eu janto. Aonde você janta? Na escola, em casa ou nos dois? E aí você também precisa marcar na opção correta. Ok. Então, faz a atividade, ó, essa atividade que a Tiana estava explicando. Não esquece, tá, meus amores? Registra aí, dia 15/9, a nossa página, para quando a Tiana for visitar o livro de vocês, poder saber quem é que está frequentando, quem é que está fazendo as atividades em dias, certo? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Tchau! Tudo bem? Agora na nossa aula de geografia, a gente vai continuar falando sobre as construções dos tipos de moradia. Então olha só, lá na página 12, a tia Ana tem uma atividade para vocês. A gente conversou na aula anterior sobre o que é a moradia, sobre alguns tipos de construção, do que são feitas as construções. Algumas casas são feitas de madeira, outras casas são feitas de palafitas, de barro, de tijolos, de cimento. Então, existem inúmeros tipos de construção. Aí agora a gente vai ter uma atividade. Nessa atividade diz assim, ó, leia a informação. E a informação que a gente tem é essa aqui, ó. As moradias são construídas com elementos retirados da natureza, que podem ser transformados em materiais para construção ou deconstrução. Então, a tia Ana trouxe aí, ó. Com a ajuda de um adulto, complete o nome do elemento da natureza utilizado para produzir. Então, olha o que a gente tem aí. Para fazer essa atividade, nós vamos ter, ó, essa imagem que vocês vão ter aí. Nós temos os tijolos. Aí tá escrito aqui, ó, tijolo. E aí a gente tem que escrever aqui ou completar com o tipo de material, né, que ele vem, da onde, que tipo de elemento ele é retirado para fazer o tijolo.
Aí nós temos vidro, aí também tem aqui para completar. E vamos ter aqui também a madeira. Da onde a gente extrai a madeira? Então vamos começar com o tijolo. Para o tijolo eu vou ter barro. Então os tijolos a gente sabe que ele vem do barro. Então o que me ajudou? O que auxiliou? A tia Ana viu, ó, que temos um B e um R. Então um elemento me ajudou bastante foram as letras B e R, para saber da onde é retirado o tijolo. Então, o tijolo é feito através do barro. Aí nós vamos ter aqui também o vidro. Da onde, né, deriva o vidro? Da onde vem o vidro? Aí vocês vão pesquisar aí com a ajuda do papai e da mamãe, da onde vem, que elemento é o principal utilizado para a formação do vidro. E aí você, para dar uma dica, né, como uma pista para vocês vão ter a letra R e a letra A. Então a palavra que vocês vão buscar, ela possui 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas, possui a letra R e possui também a letra A. Para vir, ó, a madeira, na madeira, da onde a madeira é extraída, da onde a madeira vem? Então você vai pesquisar e aí vai preencher, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma palavrinha com 6 letras e que a gente encontra também as letras R e V. Então essa palavra com 6 letras, ela vai constar também a letra R e a letra V. Então preenche aí, pesquisa, tá bom? E faz a atividade. Aí nós temos aí o item 2, que diz assim, ó. As moradias fotografadas na página 11 e página 12 são todas iguais? Marque a resposta certa ou correta. O que vocês acham? Aquelas imagens de residências, de moradias que eu mostrei para vocês na aula passada, elas são iguais? Se sim, você vai marcar, ó, sim, elas foram construídas com os mesmos materiais de construção. Se não, elas foram construídas com diferentes materiais de construção. Então, eu tenho duas opções, sim ou não. Você precisa marcar. Na número 3, diz assim, ó. Com um lápis de cor, qualquer, né, da cor da sua preferência, pinte os nomes de alguns materiais utilizados na construção da casa onde você mora. Então, é pessoal. Você precisa responder o tipo de moradia que você tem. Ou seja, lembra que a tia Ana pediu para vocês pensarem, ver quais são as casas que tem próximo, do que é feita a sua casa, qual é o tipo de material que foi utilizado na construção da sua casa, o que você consegue perceber. Então, através daquele desenho que você fez, lembra? Nós vamos ter aqui essa opção. Aliás, desculpa, não foi desenho que a tia Ana pediu, né? A tia Ana pediu para vocês fazerem uma pesquisa, né? O papai e a mamãe ajudar vocês em relação a isso, a que tipo de moradia vocês têm e qual é a mais comum próxima de vocês. Então, através da pesquisa, da conversa que vocês tiveram, você vai ver aí, ó, você vai marcar. Sua casa foi feita com tijolos? Aí você vai lá e coloca tijolos, pinta da cor da sua preferência a palavra tijolos. Aí nós temos aí, ó, palha, areia, barro, cimento, vidro, ferro, madeira e bambu. Então a gente tem vários tipos de materiais que são utilizados para a construção de residências, de casa. Então o que vocês precisam fazer? Pintar a que forma os materiais, os elementos que formam, constroem a casa de vocês, ok? Na número 4 a gente fala assim, ó. Escreva com letra cursiva o nome de outro material utilizado na construção da sua moradia. O livro, ele te dá 9 opções de elementos para a construção de moradia. E aí você vai olhar aí, olha, na minha casa foi construída com um item que o livro não deu opção. Então você vai escrever com letra cursiva lá na linha número 4, ok? Então, nossa atividade é essa, faz aí, tá bom? Registra a sua atividade, se você tiver
bem animado com a sua atividade regista e manda pra gente o que a gente quer ver, ok? Até a próxima aula. Tchau!